Olá, viva, bem, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uns vídeos no carro. Hoje, pá, afinal, a teoria da constipação de ontem, que era só uma teoria, afinal, sim que veio dizer que é bem possível que isto esteja a acontecer, apesar de ter dito que os valores do que o Chega poderia estar a ter acima dos 20% e ainda seria na ordem dos 22%. Pelo que eu ouvi, e não posso confirmar, porque o que eu ouvi, as tais sondagens internas e sondagens que nós não sabemos, até colocam na realidade o Chega em segundo lugar. E eu achei isto muito, muito, muito engraçado, porque foi precisamente na altura que eu estou a fazer o vídeo que aparece essa notícia, que foi mais ou menos na hora do almoço de ontem, sobre isso. Achei extremamente engraçado que a mudança que se tem estado a sentir hoje em dia no panorama político, não só em Portugal, como de uma forma geral até na Europa e no mundo, quando coisas que ontem, não digo ontem, obviamente não é ontem, coisas que nos últimos 2, 3, até mesmo 5 anos eram consideradas fake news, eram consideradas, em português, desinformação, eram consideradas teorias da constipação, eram consideradas todas essas coisas. Hoje em dia parecem ser realidade. Estão a ver? Até mesmo aquela história, que é absurda, de há uns anos dizer que o governo do PS e do António Costa estarem a pagar a uma empresa de comunicação para criar robots para serem favoráveis ao PS. Coisas que o PS acusava o Chega de fazer e eles estavam a fazer e eles pagaram para fazer. Eu acho que tenho achado isto tão engraçado que coisas que há uns tempos eram teorias da constipação, vamos ter cuidado a dizer a palavra para não sermos cancelados, o que era considerado teorias da constipação há uns anos, não são agora. Deixa-me ver outras, como por exemplo o do laptop do Hunter Biden nos Estados Unidos, que afinal eram teorias de constipação, mas afinal passou a ser realidade. Tantas outras questões que quando alguém que está no poder acusa de teorias da constipação e no final são realidade. Pessoas que enchiam a boca para dizer para acabarmos com a fake news, para não falarmos sobre estas coisas, e na realidade as coisas tornam-se realidade. Portanto, é muito fácil hoje nós abrimos a boca para dizer temos que limitar o direito de expressão, veja, limitarmos o direito de expressão, temos que legislar a internet para que as pessoas não possam dizer aquilo que lhes apetece. E no final aquilo que estamos a dizer é a realidade. Isto é mesmo muito engraçado. Há muitos anos atrás também andavam a dizer que o Jorge Soros que era responsável por todas estas questões, a Agenda 2030, sobre estas questões sobre a identificação de género e tudo mais, e que enquanto tínhamos estes milionários a apostar, bilionários até, a apostar nisto estava tudo bem. Mas agora quando temos milionários tipo Elon Musk a fazerem o mesmo, mas para o outro lado, isto já está tudo mal. Todas estas coisas têm sido engraçado nós fazermos. Tem sido mesmo muito bom. E em Portugal temos pequenas coisas, mas que têm que ser avaliadas. Como, por exemplo, dizerem que temos de taxar os ricos, mas o valor de taxar os ricos que o Bloco de Esquerda gosta, agora quer, ou que agora defende, é um pouco mais só do que o que eles têm, o que os ricos do Bloco de Esquerda têm. Porque antigamente era um determinado valor, que já não me lembro qualquer, à volta dos 200 mil euros, ou coisa assim parecida, mas que agora só para os 500 mil, porque agora eles já têm esse dinheiro, então não podem ser eles os taxados, porque não são ricos, não é? Mas conseguiram criar essa fortuna. Epá, tem sido maravilhoso ver toda esta confusão. Outra coisa que nesta campanha está a acontecer, e é bom que aconteça, é mais uma vez uma lufada de ar fresco, é a função da Joana Amaral Dias do ADN estar a apontar para fazer perguntas que eu acho que deviam ser
os jornalistas a fazer. Mas os jornalistas não fazem porquê? Porque fazem parte do sistema. Por exemplo, perguntar ao Montenegro sobre se estão a viajar com carros dos Estados para fazer campanha ou não. Isso devia ser uma pergunta feita, porque devia ser feita pelos jornalistas e investigada pelos jornalistas. Portanto, eu considero que o jornalismo é realmente um poder. E esse poder é o poder de escrutínio. E esse não tem. E outra é perguntarem ao Pedro Nuno Santos, ao colocarem a coisa sobre o Pedro Nuno Santos, se vai devolver o dinheiro que recebeu devidamente por dizer que vive em São João da Talha, quando, São João da Talha, acho que é isso, enquanto já estava a viver em Lisboa. E ele diz, isso é mentira, isto não é bem assim. Não, não é mentira. Fale sobre isso. Diga-me como é que isso vai fazer. Eu não sei. Eu como votante, quero saber se ele vai devolver esse dinheiro. Porque isto não é claramente a coisa correta. E eles, tanto o Pedro Nuno Santos faz coisas erradas, como o Montenegro. Mas os jornalistas são muito molinhos com eles. Porquê? Porque eles fazem parte do sistema. Porque eles, no final, eles vão fazer parte de uma solução governativa que lhes vai pagar. Porque vai haver ajudas de custos a esta mídia. E o ADN não tem esse problema, não tem problemas nenhum de chegar lá e fazer as perguntas que são complicadas. E nós não estamos a ver. Primeiro, não vimos as respostas do Pedro Nuno Santos sobre isso, também não vemos as respostas do Montenegro sobre isso. E não vemos nenhum jornalista a fazer esse tipo de investigação. Sobre se vai devolver, se isso é verdade. Eu ainda não vi o polígrafo vir dizer se é verdade ou não sobre esta questão do Pedro Nuno Santos. Devíamos falar sobre isso. Sobre a idoneidade desses políticos. Eu não estou aqui a falar do gajo que rouba as malas do Chega. Que isso não é importante, que isso não é roubar as pessoas. Isso não é roubar não é roubar as pessoas. Claro que é roubar as pessoas. Não é roubar o erário público, isso que eu quero dizer. Não é usar a sua influência para roubar o erário público. Obviamente, esse gajo do Chega tem que ser afastado. Obviamente. E as pessoas vêm dizer, você vai pergunta ao Ventura, você vai conseguir recolher ou vai... como é que se diz? Procurar melhores pessoas. Pessoas de má índole. Existe no PS, no PSD, CDS, Bloco de Esquerda, existe em todo o lado, e até não chega. Existe e vai existir. E não vai deixar de aparecer. Porque são pessoas. As pessoas é que são um problema, não é o partido. É preciso nós percebermos isso. O partido não é o problema, são as pessoas. E há pessoas más de todo o lado. Há criminosos que votam no PS, há criminosos que votam no PSD, e há criminosos que votam no Chega. Não é agora dizer que todas as pessoas são criminosas, que estão se foram presos, votam no Chega. É isso que estamos a dizer? Não é. Portanto, nós não podemos estar a associar criminosos com partidos políticos, e nós vemos isso a toda a hora, especialmente só para um lado. E também deve haver também criminosos que votam no Bloco de Esquerda e no PCP. E era por causa disso. Nós agora vamos fazer uma estatística sobre quem são os criminosos, qual é o número de criminosos que existem que votam no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista. Não vamos. Isso é completamente absurdo. Não se esqueçam. Vão votar neste fim de semana, levantem o rabo do sofá, vão votar. Se não querem votar, peçam, agora já não vai dar. Tivessem pedido o voto antecipado, tivessem pedido para fazer voto por correspondência, e assim seria tudo muito mais fácil, porque nós precisamos de mudar este país. E mudar este país, ou deixar ficar como está, vocês é que sabem, mas a questão é, temos que levantar o rabo do sofá e ir votar. Se vocês acham que está tudo bem, votem para continuar como está. Se vocês acham que está tudo mal, votem para mudar. Agora, não deixem que outros decidam por vocês. Como uma vez vi uma coisa a dizer, não deixes que mandem em ti, não votes. É muito estúpido. Estava pinchado, se não me engano, ali perto da Artilharia 1, há uns anos atrás, não sei se ainda lá continua, mas não é assim que as coisas funcionam. Votem. E isso é que é o mais importante. É o vosso dever cívico. Vocês são cidadãos é para votar. Fiquem bem, bom voto, e nos vemos para a semana.